A doutrina da regeneração espiritual é uma das mais importantes no contexto bíblico. E além de compreendermos o seu significado, precisamos nos aprofundar sobre a sua importância na vida de um cristão regenerado. Quero te convidar a assistir este vídeo até o final e entender 3 aspectos concernentes à sua necessidade na vida de um regenerado. Olá, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Marcelo Olímpio. Peço que gentilmente você possa se inscrever em nosso canal, nos fortalecendo assim a propagar o Evangelho do Reino de Deus. Ative o sino para receber novos vídeos a toda semana e se você gostar, deixe seu like e uma sugestão de algum tipo de doutrina que você queira se aprofundar. O primeiro aspecto concernente à necessidade da regeneração espiritual na vida de um pecador arrependido é o ato de torná-lo apto a entrar no reino de Deus. Por muitos profetas no Antigo Testamento foi predito que viria um reino diferente de todos que uma vez existiu na face desta terra, um reino espiritual, o qual teria por base justiça, equidade, poder eterno e inabalável, regido por um rei justo, bondoso, longânimo, perfeito em seus caminhos e inescrutáveis em seus juízos. Sem aparência e formosura, este rei veio de uma maneira inesperada e com condições improváveis, como um de nós. Ele cresceu e no tempo certo proclamou a inauguração do seu reino, ensinando a todos a sua condição, arrependimento e fé. E de maneira mais clara em seu Evangelho, segundo escreveu João, nos ensinou que arrependimento e fé é nascer de novo, da água e do Espírito. Sem o mesmo é impossível viver e entrar no reino de Deus. A visão do reino de Deus é salvação, descanso, vida eterna com Deus. Para desfrutar deste gozo nos céus com o Rei da Glória, é necessário preencher este requisito, esta condição. O fato do ser humano nascer de novo é bem abrangente, mas quero destacar aqui alguns pontos. Vejamos, para herdar o reino de Deus é necessário crer na obra salvífica que o Filho de Deus efetuou, manifestando o grande amor de seu Pai. É necessário converter-se, fazer-se como uma criança, visto ser delas o reino de Deus. E é necessário olhar para o alvo, para a frente, pois o que põe a mão no arado não pode olhar para trás. É necessário ter a convicção de que o reino de Deus não tem nada a ver com este mundo e que vale a pena passar por muitas tribulações se preciso for para herdá-lo. O novo nascimento, a regeneração espiritual, nos habilita a viver o reino de Deus, permanecer no reino de Deus, lutar pelo reino, vencer e romper barreiras através do reino e por fim herdá-lo como supremo prêmio de nossa soberana vocação nesta terra. O segundo aspecto concernente à necessidade da regeneração espiritual na vida de um pecador arrependido é torná-lo obediente e capaz de agradar ao Senhor. Dificilmente o homem, sem a obra do Espírito Santo, seria capaz de obedecer e agradar ao Senhor. No contexto bíblico, o nosso moral e espiritual foram totalmente corrompidos pelo ato de ofensa e rebelião de Adão e Eva. Desta forma, herdamos uma inclinação ao pecado e a concupiscência de nossa natureza humana. Nosso irmão Paulo, em sua carta aos Romanos, exemplifica 2 classes de pessoas, as que vivem segundo o Espírito e as que vivem segundo a carne. E isto se torna evidente quando entendemos que sem a graça salvífica de Cristo e a ajuda do Divino Espírito Santo é impossível ter uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Por mais que o homem tenha em seu coração boas intenções, ele é incapaz, pois não tem domínio algum do mal e do pecado. E debaixo da lei do pecado, ele se torna um escravo de todas as coisas que desagradam ao Senhor. E como bem sabemos, a inclinação da carne é a morte em todos os aspectos, moral, espiritual, físico e consequentemente eterno. Como salvação deste problema, Deus, por meio de sua graça, providenciou uma saída, a regeneração, também em todos os seus aspectos. Esta, por sua vez, nos dá a oportunidade de vivermos segundo o Espírito Santo, buscando a orientação e a capacitação do Espírito Santo. Assim conseguiremos nos submeter à vontade de Deus, de maneira que possamos agradá-lo e alegrá-lo com uma vida de santidade.
É interessante que o termo obediência esteja estreitamente relacionado ao ouvir. A atitude de ouvir verdadeiramente está ligada à fé que recebe a palavra divina e a traduz em ação. A obediência é uma resposta positiva, não meramente ouvir e considerar de forma passiva. Ouvir é agir. Ouvir realmente a palavra de Deus é obedecê-la. Obedecer é colocar-se sob esta responsabilidade. Isto é expressamente explicado em muitos trechos bíblicos. Vejamos, Jesus disse que suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Em seus ensinamentos dizia que não bastava somente ouvir, e sim também praticar. E em outros trechos encontramos: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Esta obediência concedida somente por meio da regeneração faz com que o cristão exerça a plena vontade de Deus de todo o seu coração. O Espírito Santo cria dentro dele o desejo de ser obediente em seus pensamentos, como também em suas atitudes, e assim forma dentro dele um novo caráter com a mente de Cristo. O cristão regenerado entende que sua vida não é mais guiada por seus sentidos naturais, e sim pela guia suprema do Santo Espírito. Foi assim com Cristo, nosso exemplo de obediência, quando recebeu a plenitude do Espírito Santo em sua natureza humana. Depois disso, observamos que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo em seu ministério, paixão, morte e ressurreição. O terceiro aspecto concernente à necessidade da regeneração espiritual na vida de um pecador arrependido é a certificação e a garantia da salvação do mesmo. Como isto funciona? É simples. Assim a Bíblia nos diz em Efésios: depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Este selo espiritual, marca registrada, além de evidenciar o cristão como propriedade exclusiva de Deus, também funciona como um penhor, garantia da redenção do regenerado. Para entendermos melhor, é como se fosse um sinal da nossa herança, uma primeira parcela daquilo que receberemos futuramente. Como disse o apóstolo Paulo, essa certificação testifica dentro do regenerado, em seu espírito, que ele é filho amado de Deus e herdeiro de todas as promessas que o Senhor fez aos que o amam. A regeneração espiritual concede ao cristão a virtude e o poder de Deus por meio de sua fé genuína, para ser guardado e preservado para a salvação que em breve se revelará. A regeneração espiritual, que é realizada plenamente através do Espírito Santo, tem a capacidade de edificar os autênticos cristãos em um corpo, uma unidade perfeita e bem ajustado como a igreja invisível de Deus nesta terra, tendo o próprio Deus eterno morando dentro dela no Espírito Santo, o auxiliando nas guerras espirituais contra as forças do mal nos lugares celestiais. Somente desta forma o homem pode entrar no reino de Deus e desfrutar de todas as dádivas eternas, visto que no céu só entra pessoas lavadas, santificadas, justificadas em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo de nosso Deus, que almeja a tão gloriosa salvação da ira de Deus naquele dia, tem por responsabilidade e compromisso preservar o Espírito Santo dentro de si em uma vida de santidade e temor neste mundo jaz no maligno.